Bom dia. Vossa Excelência, doutora juíza presente da Vara Tribunal do Júri, é uma honra. Recorro em nome de Bento Santiago, brasileiro, carioca e casado, com Maria Capitolina. Este tribunal tem a finalidade de julgar Maria Capitolina em um adultério. Maria Capitolina também era brasileira, casada com Bento Santiago e carioca. Gostaria de enfatizar que nós estamos no século XIX, no ano de 1871, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade machista. Então todas as falas que serão ditas aqui não terão preconceito, somente irão obedecer às regras da sociedade e do livro. Nós temos que seguir essas regras, não são escolhas. Temos que obedecer o século em que estamos vivendo. Os costumes religiosos também eram muito importantes. A igreja ortodoxa era a base para todas as regras e todos os valores da sociedade. Isso me lembra um capítulo em que Maria Capitolina descobre que as mulheres são proibidas de aprender o latim. Mulheres não podem falar essa língua. E isso acende nela a vontade de aprender, demonstrando desde já que ela gostava de fazer aquilo que é proibido, aquilo que é sigiloso. Ela tinha esse prazer e isso acendia nela a vontade de fazer isso. Esses valores religiosos também eram de Maria Capitolina e ela deveria respeitá-los, não só por serem seus, mas por serem valores da sociedade. Mas tem uma situação no livro em que o meu cliente Bento Santiago é enviado para um seminário e a mãe dele é quem o envia para este seminário. E Maria Capitolina não hesita em xingar a mãe do meu cliente, dizendo beata, papamissas, carola. Mas espera, uma mulher que vive na sociedade e tem esses mesmos valores, desrespeita esses costumes religiosos que também eram dela? Isso demonstra novamente que ela não tinha apego em seguir as regras, em seguir aquilo que era imposto pela sociedade e as regras que ela deveria seguir. Isso mostra mais uma vez que ela era dissimulada, manipuladora, gostava daquilo que era sigiloso e proibido. Isso prova que Maria Capitolina traiu sim o meu cliente Bento Santiago. Não, afirmo na verdade que Maria Capitolina não traiu. Primeiramente, devemos entender quem foi Capitolina. Ela foi uma mulher que desde muito cedo mostrou-se muito afetuosa para com Bento. Eles passaram pela agonia de um seminário juntos, porque Dona Glória, mãe de Bentinho, havia prometido a Deus que o menino se tornaria padre. É claro que isso seria realmente um grande obstáculo para a felicidade romântica dos dois, mas Capitolina não desistiu de seu amor. Uma mulher que foi capaz de manter o seu casamento, que foi capaz de cuidar do próprio filho até a morte, que foi capaz de cuidar das finanças dessa família, merece muito mais do que uma acusação atroz como essa. Capitolina não traiu. E ela era, sim, uma mulher curiosa. Mas o que há de errado nisso? Ela queria liberdade para ser quem deveria ser. Então afirmo, não houve traição. E rogo-lhes que, na verdade, mudem o argumento de vocês. Obrigada. Ela acabou de dizer que Maria Capitolina sentiu falta e apoiou Bento Santiago enquanto ele estava no seminário. É engraçado, quando Bento Santiago volta do seminário, Maria Capitolina não demonstra nenhum afeto com o meu cliente. Inclusive debocha nas palavras, dizendo, como você queria que eu me comportasse? Alguém que sente saudade e tem esses lapsos de raiva, não demonstraria e não agiria desta forma depois da volta do meu cliente. Vocês não concordam que ela deveria agir com mais afeto? Tem andado alegre como sempre. É uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. A notícia de que ela vivia alegre enquanto eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhando de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido de ouvi-lo. Bom, então, primeiramente, afirmo novamente, Capitolina não traiu. Nesse episódio, na verdade, ela mostra-se triste porque o amor de sua vida foi para o seminário. Na verdade, não é verdade que ela quis a separação. Ela demonstra durante todo o livro que não a queria, mas não havia o que fazer, porque Dona Glória estava decidida. Então, ela conversa com Bentinho. Ela diz que ele iria ao seminário, mas que faria de tudo para reverter essa situação, e que então Bentinho voltaria para casa. Então afirmo, não, Capitolina não queria essa separação. Ela queria apenas o seu amor ao seu lado, como por exemplo, ela diz uma vez que tudo que quer é estar com Bentinho. Ela diz, eu iria até um beco com você, venderia todas as minhas joias, mostrando novamente que o interesse dela era estar com a própria família. Capitolina não traiu. Bom, aqui como todos sabemos, o interesse de Dona Capitolina era dissimular os fatos.
ela mentia com muita facilidade, onde vemos, por exemplo, no capítulo 34 da página 60, onde após um beijo entre ela e o senhor Santiago, ela mente com muita facilidade após a entrada da mãe dela em sua residência, não mostrando dificuldade em mentir, em dissimular os fatos e persuadir o meu cliente, senhor Bento Santiago. Capitu mentiu sim, mas ela não era uma pessoa mentirosa. Ela foi contra seus princípios morais da vida para proteger Bentinho. Tanto que toda vez que ela mentia, era em prol de Bentinho, para protegê-lo. A família dela gostava de Bentinho, tinha um carinho por ela. Só que a mãe de Bentinho o prometeu para ir para o seminário, virar padre. Não tinha como ela ir contra isso. Portanto, Capitu, ela fez para protegê-lo, para mentir para protegê-lo. E vou deixar uma reflexão para vocês. Aqui imagina que tem muitos irmãos mais velhos e pais, certo? Muitas vezes quando o irmãozinho morre em casa, nós não falamos para as crianças: ah, ele foi pro céu, ele virou estrelinha, para amenizar a situação, para proteger as crianças. Isso foi o que aconteceu. A família de Capitu era muito próxima de Bentinho, com certeza, supostamente, e Cairina e Dona Glória. E ela queria que os dois se separaram e nunca mais iriam ver um outro. Portanto, vocês falariam que os seus pais são mentirosos? São culpados por isso? Eu acho que não. Então, assim, Capitu não traiu o Bentinho, ela o amava e protegeu. Bom, assim como você disse que Capitu foi contra os valores morais da época, ela foi mesmo, porque ela traiu. E ela era mentirosa, assim como você confessou que ela mentiu. E ela mentiu no capítulo de 10 libras esterlinas. No capítulo, em uma conversa entre Bento e Capitu diz ter juntado 10 libras esterlinas do dinheiro que Bento dava mensalmente a ela. Porém, só depois de questionada por Bento, ela assume que se encontrou escondido com Escobar e disse que não contou a ele para que ele não desconfiasse. Só que Capitu e Bentinho tinham muita dificuldade para engravidar. Eles passaram 2 anos tentando e nada. E isso não é incomum na família de Bentinho, visto que sua mãe, Dona Glória, já até chegou a perder um filho. Então não seria muita coincidência Bento e Capitu tentarem engravidar. Não seria muita coincidência Capitu e Escobar se encontrarem secretamente e aí depois desse encontro a Capitu finalmente consegue engravidar? Isso não é uma coincidência, porque Dona Capitulina traiu Bento Santiago. Primeiramente, minha nobre colega, você vai contra a ciência. A infertilidade é sim um problema, mas é comprovado que às vezes casais têm sim problema para engravidar. Então, por favor, mude seu argumento e vá de acordo com a ciência. Agora, de acordo com 10 libras esterlinas, realmente, Capitu diz que guardou o dinheiro e que se encontrou com Escobar. Mas por quê? Ela afirma que quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Tudo que Escobar era para ela era amigo de Bentinho e ela confiava completamente no julgamento do seu marido. Portanto, para ela, se Bentinho confiava em alguém, ela também confiava. Agora, aqui nesse capítulo, ela diz: bom, Bentinho afirma primeiro: Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Aqui, ela afirma, era culpa de romper um segredo esse que seria uma surpresa posteriormente. Portanto, o que Capitu queria aqui era mostrar que, na verdade, essas 10 libras eram motivo de orgulho para ela. Bentinho dava o dinheiro para ela guardou uma parte e depois disse: são nossas. Bentinho afirma: esse dinheiro é seu. E ela diz: são nossas. Porque para ela, a família era uma instituição só. Eles eram como um só indivíduo. Portanto, não, Capitulina não traiu. Bom, você refutou o nosso argumento dizendo que nós dizemos que ele era infértil. Em nenhum momento foi dito que ele era infértil. Dizemos de uma probabilidade de infertilidade. Nós não dizemos que ele era infértil, afinal, não podemos contrariar a ciência. Em nenhum momento eu disse que vocês disseram que havia infertilidade. Eu comentei que infertilidade é sim da ciência. Disseram que eu contrariei a ciência. Se eu contrario a ciência e contrariar a ciência e dizer que ele é infértil, eu disse que é infértil. Fazer uma suposição que não é baseada na ciência, tentando nos levar a duvidar da ciência, é sim fazer uma suposição. Portanto, a minha nobre colega estava equivocada. Ela falou da ciência, mesmo que como suposição. E eu apenas repliquei. Ela tá certa. Vocês aplicaram algo, vocês mostraram que a ciência, tecnicamente, ele é infértil. Ela só mostrou que pela ciência ele não Nós é. falamos da probabilidade de infertilidade. Não dizemos que ele era infértil. Afinal, o apego do nosso argumento nem estava na probabilidade de ser infértil, mas sim na atitude de Capitu de mentir. Nós não enfatizamos o fato de que ele era infértil. Afinal, não dá pra gente saber se meu cliente é infértil ou não. Nós enfatizamos o fato da saída às escondidas. É isso que ela está tentando te mostrar. Vocês não falaram que ele era infértil diretamente. Entretanto, pela ciência, não tem como vocês usarem isso como probabilidade ou não. É isso que ela está tentando mostrar para vocês. Exatamente.
Vocês podem acusar da mentira ou não, isso é outra coisa que eles têm que refutar. Mas sobre a infertilidade não é algo que não pode estar pautado aqui no julgamento. Nenhum de nós somos médicos, somos advogados. Ok. Prosseguir o argumento. Você disse sobre as saídas às escondidas, que era somente para que tivesse a surpresa das 10 libras esterlinas posteriormente. Engraçado que ela não mente dessa única vez. Ela disse que houve a mentira para ter essa surpresa para Bentinho. Mas ela mente de novo no capítulo de embargos de terceiro. E nessa vez não tem nenhum benefício para Bentinho. Então por que ela mente de novo? Isso prova que o capítulo segue mentindo para alcançar o benefício de Bentinho. Mas espera aí, que relacionamento é esse que é a base de mentiras? Se é a base de mentiras, isso prova que houve traição. Eu peço que o meu nobre colega explique em que momento Capitolina mentiu. Capitolina mentiu a partir do momento que ela disse, no capítulo de embargos de terceiro, ela disse que estava com dores fortes na cabeça e por isso não poderia ir ao teatro com o meu cliente Bento Santiago. Ele vai ao teatro sozinho e retorna no primeiro ato. Quando ele retorna para sua casa, ele encontra o seu melhor amigo saindo do local. E ele pergunta: o que você veio fazer aqui? E ele diz: eu vim para aquele negócio dos embargos. Quero enfatizar que isso aconteceu durante a noite. As mulheres não costumavam ficar sozinhas em casa. E para alguém ir na casa de alguém à noite, século XIX, 1871, o assunto tinha que ser de suma importância. E declaro aqui que embargos de terceiro não era um assunto de suma importância para ele ir até a casa de Bentinho aquele horário tratar desse assunto. Isso prova que Capitolina mentiu sobre aquelas dores, que no final desse mesmo capítulo ela diz. O próprio Escobar debocha da situação, dizendo: a cunhadinha está tão doente como nós. Ou seja, é perceptível que ela mentiu ao dizer que estava doente. Se foi um encontro natural, algo que aconteceu repentinamente com o Escobar, por que ela não disse a verdade logo? Não disse que não queria ir ao teatro e gostaria de ficar em casa sozinha? Ela insiste em ficar sozinha em casa à base de mentiras. Ela mente novamente para se encontrar possivelmente com o Escobar. Bom, primeiramente que a minha nobre colega Franciane está utilizando de um argumento inadequado, porque Capitolina em nenhum momento do livro se encontrou com Bento. Ela estava em um andar superior. Se encontrou com Escobar, peço perdão. Em nenhum momento do livro, Capitolina se encontrou com Escobar. Naquele dia em que a minha nobre colega citou, ela estava em seu quarto, em outro andar, enquanto Escobar estava na porta. Bom, por conta disso, não há nenhum indício, se você mentiu, não há nenhum indício de que ambos se encontraram. Além do mais, a minha nobre colega afirmou que Capitolina mentiu também sobre a dor de cabeça. Como ela mentiu se ela disse? O que não foi dito aqui foi a gravidade da dor em que Capitolina não disse a gravidade da dor. Capitolina afirmou: estou com dor de cabeça. Ela só não disse a gravidade. Agora, eu lhes proponho uma reflexão acerca desse tema. Bom, respectivos jurados, respectivas pessoas que se encontram aqui. Se um dia sua mãe e seu pai planejam ir ao mercado, mas sua mãe se encontra com dor de cabeça e ela diz ao seu pai que não irá ao mercado. Bom, atrelado a isso, um vizinho aparece e precisa ir na casa, para pegar ferramentas de trabalho. Quando ele saindo pegar as ferramentas, o seu pai aparece e encontra ele pegando. Isso seria a forma, você acusaria sua mãe de traição por conta disso, sendo que ambos não se encontraram, ambos não se viram, não se falaram. Sua mãe estava com dor de cabeça, em um cômodo diferente. Enfim, saindo dessa reflexão e indo para o livro, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Eu não vejo por que a acusação está utilizando esse argumento, sendo que ambos nem se encontraram. E é isso, por isso eu afirmo, Capitolina não traiu. Vossa Excelência, será que eu posso ler uma passagem apenas para justificá-la? Por favor. Vamos lá. Foi dito pela acusação que os embargos não eram importantes, mas foi escrito pelo próprio Bento. Eram os embargos de terceiro. Ocorreram um incidente importante e, tendo ele entrado na cidade, Escobar não quis ir para casa sem dizer-me o que era. Então não, o argumento de vocês não está certo. Era sim importante e o próprio Bento afirma isso no livro. Protesto. Eles se encontraram no final sim. No final todos sobem para a casa de Bentinho. Tem um momento que ele diz assim: então vou-me embora. Vim para aquele negócio dos embargos. Se realmente era de suma importância, por que ele disse que ia embora? Era importante, não era? Então por que não disse: vamos subir, resolvemos lá em cima? Ele disse: não, então eu vou embora. E a gente resolve isso outra hora.
E outra coisa, você disse que ele falou somente sobre a intensidade da dor. Realmente, a dor de cabeça, ela disse que estava com dor de cabeça e depois disse que era só uma dor de cabeça leve. Mas e a dor de estômago que ela disse que estava sentindo? Desapareceu nessa facilidade? Porque a dor de cabeça diminuiu. Mas e a dor de estômago desapareceu? Meritíssimo, eu posso falar. Só um segundo. Foi feita uma comparação do lado da defesa do caso de se sua mãe fosse... Perdão, você pode repetir um exemplo? Entendeu? Se sua mãe fosse ao mercado... Bom, eu falei que se seu pai Bom, eu falei que se o seu pai e a sua mãe planejassem ir ao mercado, mas sua mãe sentiu dor de cabeça e não quis mais ir ao mercado. Atrelado a isso, um vizinho vai à sua casa para buscar ferramentas. Bom, isso seria um fato que nós poderíamos julgar como traição. Basicamente foi isso que eu disse. O meu ponto que eu quero trazer aqui é que sua comparação me parece um tanto inválida, visto que no capítulo o ponto não é que não dá para comparar, porque o que acontece em Bárbara de Terceiros é que o Escobar vai à casa de Bentinho e Capitu para resolver um assunto com Bentinho. A gente querer comparar isso com o fato dele de um vizinho seu, inclusive eles moravam relativamente longe, um vizinho seu ir na casa de alguém para pegar ferramentas não pode ser comparado, porque, de novo, o assunto era tratado com o Bentinho. Bom, eu peço a palavra primeiramente porque em nenhum momento Escobar afirmou que saiu de sua casa e foi em direção à casa... Pera um momento. Ele foi em direção à casa de Bento. Ele estava na rua, ele estava tratando de negócios da rua e aproveitou o ensejo e foi para a casa de Bento para resolver problemas. Ele não existiu toda essa mobilização de Escobar. E outra coisa, ele afirmou que era um assunto de extrema importância durante todo o momento. Ele afirma. A questão que acontece é que vamos raciocinar aqui. Imagina se Escobar continuaria na casa do seu amigo, visto que a esposa de seu amigo está com dor de cabeça. O ideal, bom, Escobar minimamente racional, refletiu e pensou, é melhor deixar o casal resolver, é melhor deixar a Capitolina descansada. Ele conta disso a fecha, a Capitolina não fez. Você me disse que ele viu que Capitu estava doente e foi-se embora. Quem contou que Capitu estava doente foi o próprio Bento Santiago, que disse, minha mulher está doente. E Escobar pergunta, doente de quê? Queixava-se de dor de cabeça no estômago. E no final o próprio Escobar debocha, dizendo, a cunhadinha está tão doente como você ao eu. Novamente. Isso comprova a inocência da minha cliente. E Escobar, supostamente, a acusação está afirmando que eles se encontraram. Como eles se encontraram se Escobar nem sabia que ela estava com dor de cabeça? Por isso eu afirmo, Capitolina não cometeu adultério. Bom, vocês falaram que o Escobar não tinha a intenção de ir até a casa do Bentinho e que Bentinho só encontrou ele na rua. Então por que quando o Bentinho questiona o que ele estava fazendo lá, ele responde que foi até lá resolver a questão dos embargos? Eu não entendi a relação com o tema. Embargos de terceiro, você falou? Não, eu não entendi a relação com o que eu disse, porque eu disse que Escobar não saiu de sua casa, não se locomoveu de sua casa para ir à casa de Bento. Ele estava na rua e por conta disso aproveitou que tinha uma situação para tratar e foi à casa de Bento, apenas. Eu posso ler a passagem? Leia a passagem, eu peço que vocês mudem de situação, porque essa já deu para entender o que ambos os lados querem dizer suas partes. Então, Tudo bem, Vossa Excelência. Só complementando. Eram uns embargos de terceiro. Ocorreu um incidente importante, tendo ele jantado na cidade, ou seja, ele estava por perto, o que comprova tudo o que Beatriz falou. Sim, ele pode estar por perto. Mas ela disse que não necessariamente ele foi até lá resolver a questão dos Não, protesto. Não foi isso que ela afirmou. eu peço que vocês mudem de ensejo, porque eles já entenderam sobre a palavra de argumento. Palavra da acusação. Meritíssimo, gostaria de trazer em pauta aqui a semelhança entre Ezequiel e Escobar. Semelhança essa que foi visível, inclusive, pela própria Capitolina. Bom, Ezequiel, quando era pequeno, adotou um costume de imitar pequenos trejeitos de outras pessoas ao seu redor. Mas as semelhanças que ele imitava de Escobar, especificamente, se acentuaram ao passar do tempo. Acho legal também ressaltar aqui que quando Bento era pequeno, após a morte do pai do senhor Bento Santiago, ele continuou parecido com o pai. Tanto que Dona Glória diz, veja se não é a figura de meu defunto,
Sempre achei que te parecias com ele, agora muito mais. Isso na página 143 do capítulo 99. Só que após Dona Capitolina afirmar que Ezequiel apresentava semelhanças no olhar de Bentinho, de Ezequiel e Escobar, Bento diz: nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira é um semelhança tem. Bom, podemos perceber aqui que do mesmo jeito que após a morte do pai de Bentinho, ele continuou se parecendo cada vez mais com ele, após a morte de Escobar, Ezequiel continuou cada vez mais parecido com Escobar. Isso porque Ezequiel é filho legítimo do senhor Escobar, e não do meu cliente, senhor Bento Santiago. Bom, eu vou responder o primeiro argumento da minha nobre colega, da ação da semelhança de Ezequiel com Escobar. Mas é um fato que ela falou também que o Ezequiel gostava de imitar os outros, tinha esse hábito natural. E não mostra só uma vez a semelhança com o Escobar. Já mostrou alguma vez que tinha semelhança com a Dona Glória, que ele imitou a Dona Glória, o José Dias e até a prima Justina. Então, esse argumento está inválido, porque ele também parecia com outras pessoas, não só Escobar. E ele também fala alguma parte que ele é parecido com a Sanchina, filho de Sancha e Escobar. É visto que o casal era muito próximo. Eu vou falar uma parte. Aqui fala: as nossas mulheres viviam uma casa uma da outra. Nós passávamos noites lá conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória. E aí nós podemos ver que era uma família muito próxima, os dois sempre comoviam juntos e por isso podiam acabar tendo semelhanças, tanto de personalidade. Portanto, Capitu não traiu. Agora a minha colega vai compartilhar mais um argumento nosso. Vou colocar essa palavra. Bom, aqui existe uma clara relação entre dois fatos muito importantes aqui no enredo: a morte de Escobar e o fato de Bento questionar a paternidade de Ezequiel. Bom, aqui na página 188, Capitolina fala para... Perdão. Bom, em um capítulo em que é citado a morte de Escobar, acontece que tem um capítulo posteriormente, após a morte de Escobar, Bento sofre pelo luto, visto que eles eram muito próximos e muito amigos. Bom, o que acontece? Exatamente capítulos após Escobar morrer, Bento começa a achar que Escobar é parecido com Ezequiel. Bom, isso aqui não é de fato uma prova, isso é apenas uma interpretação que eu deixo para o júri. Isso de fato não seria uma forma de Bento manter a imagem de seu amigo viva em seu filho. De fato, eles não são parecidos. Seu filho é parecido com todo mundo, como afirma no livro, mas ele, por saudade de seu amigo, criou uma forma de mantê-lo vivo na alma, no corpo de seu filho. Ademais, após o seu amigo morrer, ele estava trabalhando em seu gabinete e ele fala que imagina Escobar vindo lhe dar um beijo, vindo lhe saudar, lhe cumprimentar. Ou seja, isso mostra claramente o desequilíbrio de Bento em relação à morte do seu amigo, que provavelmente, bom, essa é a interpretação de vocês, poderia relacionar ao seu filho. Que é por isso que eu afirmo: Bento é pai de Ezequiel e Capitu não cometeu o adultério. Eu apenas gostaria de pedir a citação da defesa em que diz que Ezequiel parece fisicamente com Paulo. Fisicamente falando. Primeiramente, nós temos uma passagem no final do livro, na página 192, em que o próprio Bentinho afirma: se fosse vivo José Dias, acharia nele a minha própria pessoa. Bom, vocês alegaram que após a morte de Escobar, Ezequiel permanecia com as características de Escobar. E vocês também me disseram que ele tinha o costume de imitar as pessoas que estavam ao seu redor. Mas como ele imitaria um morto? Escobar estava morto. Então como ele permaneceu imitando Escobar morto? Isso prova que essa personalidade e esses trejeitos vêm da paternidade de Escobar, afirmando que Maria Capitolina traiu sim e que Ezequiel é fruto de uma traição. E sobre a feição que eles disseram que, não me recordo muito bem se foi dessa forma dito, mas referente à aparência dele. A própria Capitu diz que os olhos de Ezequiel parecem os olhos de Escobar. Na página 178 ela diz: você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Só vi duas pessoas assim, o amigo de papai e o defunto Escobar. Isso são palavras de Maria Capitolina. Bom, vamos até, por favor, a página 159.
Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos outros. Vocês afirmam como após a morte de Escobar, Ezequiel permaneceria parecendo o imitando. Mas na verdade isso aconteceu muito antes. E é claro, crianças têm memória. Então, mesmo após a morte de Escobar, ele lembraria do homem. Qual o problema nisso? Afirmo, Capitolina não traiu. Bom, se isso fosse somente uma imitação, não teria por que Maria Capitolina se incomodar tanto com essas imitações. Maria Capitolina, no capítulo que se chama Filho do Homem, neste capítulo, José Dias se refere a Ezequiel como filho do homem, dizendo que era filho de Deus, uma fala religiosa. E Maria Capitolina se estremece, como se Ezequiel fosse filho de um homem indefinido. Então, se não havia problema e eram somente imitações, por que Maria Capitolina se incomodava tanto com elas? E olha, uma criança que conviveu durante pouco tempo, não foi tanto tempo assim, com Escobar, como poderia pegar o seu jeito, fixar e permanecer com ele pro resto da vida? Não eram imitações, era paternidade. Isso tá claro, esse argumento é claramente raso. Ele não precisou dessa convivência porque já estava em seu sangue, o sangue de Escobar. Mais uma vez, Capitolina traiu sim Bento Santiago. Posso falar? Como vai isso, filho do homem? Diz-me, filho do homem, onde estão teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Disse quem disse foi José Dias. Que filho do homem é esse? Perguntou-lhe Capitu, agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Bom, só um momentinho, licença. Bom, eu não estou entendendo a problemática que a oposição está criando em relação ao tema que o próprio Bento identifica como algo inoportuno. Aqui, posteriormente, no próprio capítulo que foi citado, página 164. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Ou seja, ele está validando o argumento de Capitolina. Capitolina afirma que é uma expressão crua e grosseira. E Bento concorda. Portanto, o argumento que você está falando não tem maior relação com o enredo. Por conta disso, Capitolina não traiu. Deixa claro que esse julgamento é para Maria Capitolina e não sobre as opiniões e pensamentos do meu cliente. Esse tribunal tem a finalidade de julgar um adultério. E eu gostaria de perguntar então para vocês. Vocês disseram que era por convivência, ele já tinha convivido com o Escobar, por isso imitou os trejeitos. Então por que ele não continuou imitando os jeitos de Dona Glória, de Maria Capitolina, criança? Protesto, licença. Qual que é a comprovação científica que uma pessoa que comprove a paternidade com base na repetição de comportamento? Eu não estou entendendo a relação aqui. Não entendo. Não é só sobre jeito, é sobre personalidade, é sobre um senso social. Todos diziam que ele fazia isso, inclusive vocês disseram que ele imitaram e agora estão passando a palavra para mim. Vocês mesmos disseram que ele imitava. E realmente, ele poderia imitar Dona Glória, como já imitou algumas vezes, mas após Escobar morrer, por que somente a personalidade de Escobar foi imitada? Porque Escobar era o pai legítimo de Ezequiel. Bom, a oposição afirma que... Bom, não vou lembrar perfeitamente a fala, mas eles afirmam que Bento se lembra apenas que Ezequiel se lembra apenas das expressões de Escobar. Certo. Primeiramente, nós devemos lembrar aqui que se trata de um livro unilateral, ou seja, nós estamos tratando apenas da opinião de Bento, apenas do que ele pensa. Ademais, no início de sua argumentação, você disse, se não me falha a memória, que aqui nós não estamos para julgar Bento, realmente. Aqui nós não devemos julgar Bento, e eu não julgo. A questão é que nós devemos entender o desequilíbrio mental da pessoa que segue. Aqui nós estamos levando em consideração a opinião de Bento. Então nós devemos entender a personalidade, associar a ela e entender, porque senão não faz sentido. Aqui, as palavras que vocês estão escutando nesse tribunal têm base em um livro escrito por Bento. Por conta disso, eu afirmo, esse livro não possui uma opinião imparcial dos fatos. A Capitolina não cometeu adultério. Você alegou sobre a narração unilateral.
Esse tribunal é baseado em um livro e a narração é de Bento Santiago. A partir do momento que ela diz que essa narração é unilateral, pode ter dissimulação da parte do meu cliente, eu estou invalidando esse tribunal. Afinal, isso aqui é baseado nas palavras sim do meu cliente. É o que nós temos para fazer esse tribunal. Outro ponto importante, o tribunal é para julgar a fidelidade de Maria Capitolina, como eu já havia dito para você. E ao longo do livro, ele não tem medo de escrever aquilo que lhe vem à mente. Se ele manipulasse ou se ele escrevesse de uma forma distorcida, ele iria escrever aquilo que é benéfico para ele. Não, ele coloca os erros, ele coloca os acertos, os pensamentos intrusivos, que no final ele se arrepende desses pensamentos. Então, como é uma narração que distorce, que dissimula, sendo que ele coloca até os seus próprios erros, suas falhas no livro. E nós estamos dispostos a ouvir Maria Capitolina. Juíza, posso começar meu escritório? Está falando de ajuda? Bom, gostaria de começar perguntando. Maria Capitolina, é evidente a dificuldade que a senhora teve em gerar um filho. Visto que demoraram cerca de 2 anos para conceber Ezequiel. Mas algo de muito singular nesse caso. A senhora só consegue gerar Ezequiel após o encontro a sós e as escondidas com Escobar. Isso no capítulo 106 das 10 livros de Ezequiel. Eu lhe pergunto, após tal traição, como a senhora é capaz de afirmar que Ezequiel é filho legítimo do senhor Bento Santiago e não de Escobar, porque é um pequeno apresenta tanta semelhança? Eu havia me encontrado com Escobar em 2 episódios das Vidas Estrelinas e também nos embargos de terceiro. Quando as Vidas Estrelinas, ele estava me ajudando. Ele estava me ajudando a pegar as minhas vidas e juntar elas, porque eu queria fazer uma surpresa ao Bentinho, tanto que eu queria que o Bentinho gostasse disso. Eu queria que ele se sentisse orgulhoso de mim, eu queria que aquele dinheiro era nosso, não era só apenas meu, tanto que ele estava. Era meu e dele, era nosso dinheiro. Enquanto os embargos de terceiro a gente nem havia se encontrado, a gente só foi se mostrar no final, quando o Bento subiu lá em cima. Bom, aqui vemos uma contradição. A senhora havia dito que vocês sim se encontravam e agora você está dizendo que não se encontraram mais. E outra coisa também que queria deixar de perguntar. Por que a senhora mentiu para Bentinho? Por que apenas não disse que se encontrou com Escobar? A senhora disse que se encontrou com Bentinho. Que se encontrou com Escobar. Por que a senhora mentiu para Bentinho dizendo que não encontrou? Protesto, não foi uma mentira, ela simplesmente omitiu e depois falou com naturalidade que havia se encontrado com o seu amigo Escobar. Ela falou de forma natural. Ela apenas não tinha contato com você anteriormente, mas depois falou como se fosse a coisa mais normal. Então não, ela não mentiu. Mas Dona Capitolina havia dito que tinha se encontrado com Escobar 2 vezes. Sim, no capítulo do embate de terceiro, no final, ou seja, eles realmente se encontraram ali, quando o Bentinho subiu para o quadro, que está no livro. E depois, das 10 livros esterlinas, ela conta como se não fosse nada demais. O seu amigo Escobar foi o corretor. Não houve mentira. Veja algo muito curioso aqui. Eu disse que após essa traição, a senhora não negou a traição, então a senhora está afirmando que você traiu meu cliente, senhor Bento Santiago? Eu não traí ele, porque você estava falando para mim que eu encontrei 2 momentos, de um momento a sós. O momento que eu estava só com o Escobar foi quando eu pedi ajuda das livros esterlinas, quando ele trabalha nessa área. Então eu pelo menos pedi ajuda para ele, porque aliás, ele estava falando, eu queria fazer uma surpresa, como já havia citado antes. Quanto aos embarques de terceiro, eu apenas encontrei ele depois, com o Bento, quando eles subiram juntos, foi uma desavença, pois ele queria ver no final. Vossa Excelência, eu peço a palavra. Bom, primeiramente, só queria contrapor o argumento da doutora Canciano. Na página 144, vemos claramente que Bentinho pensa que viu e ouviu uma fada. Vamos lá, uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz, Bentinho, tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando. Você ouviu? Bentinho realmente acha que José Dias ouviu uma fada, mostrando mais uma vez que, na verdade, ele era desequilibrado. O propósito desse tribunal não é, na verdade, culpar Bentinho, dizer que ele simplesmente era manipulador, mas nós queremos defender que ele não diferia imaginação e realidade, portanto, não podemos tomá-lo como fato. Ele não consegue simplesmente dizer o que é realidade e o que é imaginação, e, portanto, ele não é confiável. Obrigada. Bom, quem aqui, quando era criança, nunca falou com objetos inanimados? Ou até mesmo teve um amigo imaginário? Isso faz, Bentinho nessa época que foi citada, ele era uma criança. Então, Deixa eu terminar de falar. então seria assim, então todas essas crianças que falam com objetos inanimados, que brincam dessa forma,
são consideradas, de certa forma, insanas ou desequilibradas? Bom, voltemos, por favor, minha nobre colega, na página 144. Se ele fosse um amigo imaginário, se ele achasse que a fada era um amigo imaginário, ele não teria achado que José Dias também escutou a fada. Mas aí o que ele diz? Então não, esse argumento de ser um amigo imaginário não é real, a não ser que vocês realmente afirmem. Bento era descontrolado e achava que amigos imaginários eram, de fato, reais. Protesto, meritíssimo. Gostaria de protestar por injúria. Vocês estão alegando que meu cliente não consegue diferir a realidade? É isso que vocês dizem? Pois eu digo... Página 144. Sim. Pois eu afirmo que o Bentinho ele consegue sim saber a diferença entre a realidade e o seu subconsciente. Eu acho que se você quer afirmar que o meu cliente não tinha essa consciência, dizendo talvez que o meu cliente seria uma pessoa louca, eu peço que tragam um psiquiatra. Ok, então por favor, minha nobre colega, eu só quero que você volte nesse ponto. Se ele conseguia assim diferir imaginação e realidade, por que ele achou que José Dias teria escutado uma fada? Eu acredito. Uma criança. Isso. É sobre a inocência de uma criança. Certo, a inocência de uma criança, então, a faria acreditar. Nessa época ele já estava quase no seminário. Então devemos considerar que ele já era adolescente, não era uma criança, por favor. Sim, esse é o primeiro ponto. Agora, em segundo lugar, durante todo o livro, Bentinho, por exemplo, eu tenho um capítulo em que ele fala com a noite, e ele inclusive escuta a noite respondendo, e esse é realmente o problema. Não seria um problema ele falar sozinho, mas ele ouvir a noite responder. Por favor. Bom, vocês disseram que ele realmente só tinha 15 anos. Ele poderia só ter 15 anos, mas vamos concordar, nós estamos no século XIX. Vocês acham que as crianças eram tão avançadas e tão maduras para a idade como hoje em dia? Quem no livro? Eu estou fazendo o júri e as pessoas refletirem. Eu não afirmei nada. Bom, continuando a minha linha de raciocínio. Eu também havia dito que, ao contrário de Maria Capitolina, que o próprio pai dela diz: quem dirá que essa pequena tem 14 anos, parece 17. O próprio pai de Maria Capitolina assume que ela é madura para a própria idade. Então o meu cliente poderia ter uma inocência que não foi encontrada em Maria Capitolina. O que conversar com uma fada para uma pessoa que não é adulta, que não tem maturidade mental de uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, faria de relevância nesse caso? Nós estamos debatendo a fidelidade, gente, e não a inocência de uma criança. Por favor, Vossa Excelência, só queria dizer que a doutora Cancina acabou de afirmar que Bento não era madura e Capitolina era. Portanto, isso só afirma que, na verdade, a minha cliente fez de tudo. Ela era madura para a idade, ela sabia lidar com as situações. Bentinho não, mesmo aos 15 anos. Porém, primeiramente, por favor, vocês tinham perguntado do capítulo da noite, eu peço até desculpas pela demora, a página 103, eu posso ler? Por favor. Vamos lá. Fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues, que se esgastam ao menor abrir dos olhos ou vontade de cores, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já pertencem à sua jurisdição. Aqui ele novamente ouve a noite, como ele fez com a fada. Ele ouve coisas e acredita nelas. Bom, você disse que Maria Capitolina era madura. E disse que eu aleguei que meu cliente não é maduro. Maria Capitolina realmente era muito madura. Só que eu diria que isso é um eufemismo para dissimulação. Afinal, ela dissimula durante o livro inteiro. Alguém que é tão madura como ela alegou ser, como poderia chamar a mãe do meu cliente de beata, de papamissas, de carola? Se ela era madura o suficiente, ela deveria medir as palavras para falar com pessoas mais velhas que têm os mesmos costumes religiosos que os dela. Peço que vocês usem seus últimos argumentos, pois finalizaremos o tribunal. Meritíssima, gostaria de voltar ao interrogatório para a dona Felipe? Por favor. Bom, como a minha colega Eduarda Francina havia dito, a captura era muito madura para a sua idade e tinha uma facilidade de manipulação. Todos sabemos aqui que a dona Capitolina manipulava o meu cliente, Sr. Bento Santiago, com muita facilidade, com suas mentiras frequentes e mudanças de humor. Com dona Capitolina. O mesmo aconteceu em Embargo de Terceiro, onde a própria se recusa a ir ao teatro do meu cliente. Um evento que vocês costumavam ir sempre juntos. Então, dona Capitolina, por que agora você recusava a ida ao teatro? Já que era algo tão frequente entre vocês dois?
Como Maria, eu não queria ter entrado porque eu estava me queixando de algumas dores de cabeça. E eu sabia que Bento Santiago, meu próprio marido, ele me acusava, ele tinha episódios de ciúmes, possessividade, que me deixava extremamente triste. Eu não queria ir à companhia dele porque também estava com dores de cabeça. Portanto, eu também não queria que ele deixasse, porque eu amo tanto ele, mas tanto ele, que eu não poderia deixar ele de aproveitar a noite dele, aquela felicidade dele me deixava feliz. Então eu falei pra ele, como já havia acontecido 2 vezes antes, ele já havia ido antes, então não era nada surpresa, não foi nenhuma surpresa. Eu não queria ir quando ele estava com dores de cabeça, e também porque eu sabia que ele ia fazer toda a razão de mim, porém ele faz sempre episódios de possessividade, de ciúmes, mas mesmo assim, eu queria que ele fosse, ia ser uma noite feliz para ele, ia ser uma noite contente. Bom, a senhora disse que escolheu mentir para ele para ter uma relação boa. Então a senhora está afirmando que para ter um bom relacionamento, um relacionamento tem que ser amado. Eu não mentirei ele, pois eu estava com dor de cabeça. Mas essa sua dor de cabeça foi desmentida por Escobar logo depois, inclusive pela senhora afirmando que a dor de cabeça era fraca. E a senhora também, sua dor de barriga passou de repente? Eu não havia afirmado que a minha dor de cabeça era grave. Eu havia afirmado que eu tinha dor de cabeça. Eu nunca afirmei o grau de capacidade dela, eu nunca afirmei nada disso. Eu havia afirmado que eu estava com dor de cabeça e que eu não queria ir, porque, por motivos meus, que ele ia fazer seus ciúmes ou possessividade. Mas quem encerra as perguntas? Minha defesa, eu peço a palavra. Posso pedir a palavra antes da minha concluir? Agora, antes de finalizar, eu irei apenas falar um pouco sobre o ciúme descontrolado de Bento. Peço que a oposição vá na página 160. Lerei o trecho. Cheguei a ter ciúme de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror e desconfiança. Paralelo a isso, eu quero falar sobre a postura de Capitu em relação ao ciúme de Bento. Ela não confronta, ela o entende. Aqui na página 163, Bento fala: dali em diante foi cada vez mais doce comigo. Não me ia a esperar na janela. Bom, eles estavam nos superaltas, ela não foi mais esperá-lo às janelas, pois ela percebeu que isso o instigava ciúmes desnecessário, para não despertar-me os ciúmes. Mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades de cancela, a cara deliciosa de minha amiga e esposa. Bom, finalizo aqui com uma reflexão para vocês. Bento é sim um homem possessivo, ciumento e com extremo desequilíbrio mental. Isso apenas comprova como a nossa cliente Capitolina amou ele, como ela amou de fato, por aguentar todos esses comportamentos tão desequilibrados por parte dele. E é por isso Você não pode afirmar que o meu cliente é descontrolado. Você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, mas está no livro. Está no livro dizendo que ele sofria de problemas psicológicos? Eu em nenhum momento falei que Bento sofria de Você problemas disse que psicológicos. Mas descontrole é uma coisa natural. Desequilibrado. Descontrole e desequilíbrio não é uma coisa psicológica, não é uma doença psicológica. Eu não estou falando de depressão, não estou falando de ansiedade, não estou falando de sociopatia, estou falando de desequilíbrio. É uma palavra, não é uma doença psicológica. Eu estou apenas falando sobre o que está sendo nítido e claro aqui no texto. Bento claramente tem ciúmes de coisas que não existem. Ele simula situações em sua própria cabeça e tem ciúmes com elas. Eles finalizam agora as últimas considerações de vocês. Você disse sobre o ciúmes descontrolado do meu cliente. Gostaria de enfatizar que todas as cenas de ciúmes não passou de pensamentos intrusivos e ele declarou isso no livro, mostrando mais uma vez que ele não distorce as palavras. Se até esse ciúmes possessivo ele dizia, então ele não distorce os fatos. Eles disseram que Maria Capitolina era madura. Para uma mulher madura, aceitar essas condições que elas diziam ser tão insalubres e tão grosseiras, tem uma contradição aí. Uma mulher madura não iria se submeter a essas situações que vocês dizem ser tão ruins assim. Mais uma contradição. Isso prova, novamente, que, assim como a própria Maria Capitolina diz que teve 2 encontros com Escobar, além de outras conversas que poderiam ter acontecido, deixo ao júri e a cada um para tirar suas conclusões, eu finalizo com a minha palavra, afirmando com certeza que Maria Capitolina traiu o meu cliente Bento Santiago com Escobar, o seu melhor amigo. Últimas considerações da defesa. Bom, como últimas considerações, eu tenho primeiramente a página 179. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos. Bom, aqui vemos claramente que Bentinho era sim desequilibrado, e nós contrapomos o argumento de vocês. Mas agora, Vossa Excelência, jurados, população,
Vamos refletir. Capitu era uma mulher que amava muito Bentinho. Ela esteve com ele, em seus momentos de agonia. Esteve em seus momentos de tristeza, em seus momentos de obsessão. Capitu estava lá ao lado dele em todos os momentos. O propósito desse tribunal não é, da parte da defesa, culpar Bentinho por ser manipulador ou algo do tipo. Nós queremos culpar Bentinho porque ele era refém dos seus próprios sentimentos, o que significa que ele não conseguia diferir imaginação e realidade. Portanto, afirmo que Bentinho era incapaz de amar, ele era incapaz de sentir um sentimento puro por alguém como era Capitu. Por quê? Porque ele era obsessivo, então ele não tinha isso. Então, queria dizer, esse tribunal é muito mais do que a luta por um simples problema conjugal. Esse tribunal representa a luta de uma mulher que passou a vida ao lado de um homem que amava muito. É claro, você diz que ela não foi madura ao ficar ao lado dele, mas isso só demonstra que ela o amava demais. Apesar de tudo isso, ela continuou confiando em Bento Santiago até o seu leito de morte, porque é dito no livro que ela morre enviando cartas a ele e esperando as respostas. O amor dela é puro, é inocente, mas Bento não. Bento é incapaz de amá-lo. Portanto, confio a vocês, equipe jurídica, que encontrem a verdade. O objetivo do tribunal é assegurar a verdade, e a verdade é uma só. Capitolina não cometeu adultério contra Bentinho, mas ela foi desleal consigo mesma, ao manter-se ao lado de um homem incapaz de amá-la. Obrigada. Bom, finalizaremos agora o tribunal, os júris farão a votação e volto com o resultado. Foi decidido o que Maria Capitolina fez com seu ex-esposo ou esposo, Bento Santiago. Maria Capitolina foi absolvida e não traiu Bento.